Agora que você já sabe que o Notion é uma ferramenta tudo em um, eu quero te mostrar um pouco sobre como você cria a sua conta, como que você dá os seus primeiros passos dentro da ferramenta, e eu quero aproveitar também para te mostrar um pouco de outras possibilidades. Quando a gente diz tudo em um, isso pode inclusive criar em nós uma falsa sensação de medo. Afinal, quando você abre o Notion a primeira vez, ele é basicamente uma página em branco com infinitas possibilidades. E para não dificultar tanto, na verdade, para facilitar e desbloquear esse pequeno medo que a gente tem no início da ferramenta, eu quero te mostrar o que o próprio Notion diz a respeito sobre as possibilidades. Então, para você acessar o Notion, você pode simplesmente digitar aí no seu navegador Notion, com T, tá? Notion.so, de sistema operacional ou algo parecido com isso, tá? Então, imagine aí, Notion.so, ou simplesmente digitar no Google Notion e a primeira página, sem ser anúncio, provavelmente vai ser a da própria Notion, ok? Quando você entra no site, você vai vir aqui para essa primeira página, onde ele já fala, inclusive, em português, tá? Uma das limitações que a ferramenta tinha até algum tempo atrás era o idioma, mas o Notion já está traduzido para o nosso idioma português. Eu não falei isso na apresentação, mas eu também fui uma das pessoas responsáveis por trazer alguns modelos da própria ferramenta para a nossa língua. Então, como embaixador e também como freelancer dentro do Notion, eu trabalhei e atuei diretamente para trazer alguns desses modelos para a nossa língua em português. Bom, vamos lá. Então, dentro do Notion, a gente tem aqui algumas possibilidades, como, por exemplo, a criação de Wix. Quando a gente fala de Wiki, você deve lembrar de Wikipedia, né? Que é aquele site que a gente geralmente fazia mais pesquisas, hoje já não é o ponto de referência maior, mas basicamente é aquele sistema que você organiza páginas dentro de páginas, que você pode localizar as informações de maneira muito mais rápida e de maneira muito mais prática. Dentro do Notion, a gente pode criar documentos dos mais variados tipos, desde uma ata de uma reunião, até mesmo documentações de processos inteiros de uma empresa. E a gente também pode configurar projetos. Eu vou te mostrar no final do nosso curso como você pode utilizar o Notion como projetos. Então, ele é um espaço conectado para todo mundo trabalhar em conjunto, onde você pode, inclusive, trabalhar aqui com opções de produtos. Você pode trabalhar como wikis, como eu acabei de mencionar, documentos, projetos. E também tem aí uma possibilidade de você utilizar a inteligência artificial da própria ferramenta para facilitar e buscar informações, como, por exemplo, fazer bullet points, né, marcações, resumos. Você pode utilizar ele para resumir links ou para resumir uma reunião, entre outras possibilidades, te dar ideias de brainstorm, ou até ideias de criação de conteúdo, a própria ferramenta da inteligência artificial do Notion, que funciona como se fosse um chat GPT, você já deve ter cansado de ouvir esse termo por aí, só que integrado direto na própria ferramenta. Então você simplesmente para de utilizar várias ferramentas para utilizar apenas o próprio Notion a partir da construção de diferentes tipos de blocos, tá? Então você pode usar aí para que tipos de produtos, né? Engenharia, design, que times, né? Você pode ter produto, marketing, operações, RH, então dá para você colocar informações de RH, né? E aqui em cima no próprio produto você vê alguns exemplos de wikis, então você pode utilizar o wiki e aqui ele vai te dar alguns exemplos de como você pode fazer isso. Você também pode utilizar com projetos, então na criação de projetos, aqui também ele vai te mostrar como você pode utilizar em sistema de projetos, como documentos, que é uma das coisas que a gente tinha mencionado aqui, simplesmente sair documentando as informações, né, criando sistemas de design, criando calendários de conteúdos, é uma das coisas que você pode fazer também, e utilizando a assistente integrada do Notion, que é a inteligência artificial, e é ótima de utilizar, porque enquanto você está trabalhando ali, você já consegue de fato, simplesmente facilitar o teu trabalho. O Notion tem planos diferentes e um dos planos dele é o plano gratuito. Muita atenção no que eu vou te explicar agora, porque muitas pessoas até já são usuários do Notion, mas pararam porque deu um tal de um limite de blocos. O que acontece é o seguinte, tá? Dentro do plano gratuito, como você pode ver aqui, você tem blocos ilimitados. E você já vai entender o que significa esses blocos. Mas, de modo geral, entenda que no plano free, você não pode utilizar, ok? Você não pode colaborar com outras pessoas no plano free, a não ser que você convide essas pessoas. Porque, como convidados, você tem um número limitado aí de 10 pessoas. Então, você pode trazer 10 convidados. Também vamos ter uma aula especificamente onde eu falo um pouco sobre permissões e aí você não corre risco de criar nenhum tipo de problema. Mas, se por algum motivo, sem querer,
você convidar uma pessoa e transformar ela num membro do seu espaço de trabalho, que é o termo que a gente usa para o Notion, para conta que você tem dentro do Notion, pode ser que depois de um período de tempo, que é o período teste, ele bloqueie os limites de bloco. E aí você precisa excluir essas pessoas que você colocou como membro e recomeçar a conta para que você tire essa limitação do bloco. Eu não vou mostrar esse erro aqui na prática, mas eu acredito que conforme você entenda a ferramenta, você vai compreender. E lá na frente, quando a gente falar sobre permissões, quando a gente falar sobre membros, você vai entender ainda melhor especificamente do que eu estou falando, tá? Mas saiba que sim, o Notion é uma ferramenta gratuita, 100% gratuita, sem limitações, a não ser, é claro, obviamente, pela colaboração, que precisa ser num formato diferente do que se você estivesse utilizando um plano pago. Ainda que você utilize o plano pago, você pode utilizar o plano Plus, que é o plano mais barato que eles têm e custa $8, né, por usuário. Mas nesse caso, eu recomendaria, dependendo do seu tipo de uso, que você utilizasse esse $8 e pagasse apenas por um usuário, que é o seu próprio usuário aí. E para outras pessoas que eventualmente for colaborar com você, você pode só simplesmente trabalhar com elas como convidados. No plano Plus, você pode trazer até 100 pessoas como convidadas. Então, são pessoas que vão trabalhar com você em páginas específicas, mas não necessariamente elas precisam ser membros do seu espaço de trabalho. Vai guardando essas palavras, membros, convidados, espaços de trabalhos, porque vai ficar mais fácil de você entender um pouco mais à frente. Além disso, ele tem um plano mais focado para quem tem times maiores, que é o plano Business. Se esse for o seu caso, muito provavelmente essa seria a minha principal recomendação. E aqui, no caso de times, infeliz ou felizmente, o ideal é que você realmente pague por cada membro se você quiser determinadas facilitações de acesso na hora de compartilhar os seus espaços de times ou seus espaços de trabalho. Novamente, grava essas memórias, espaços de trabalho, espaços de time, convidados e membros, que mais para frente isso também vai fazer mais sentido. E aí, nesse caso, é um pouquinho mais caro, infelizmente o Notion é em dólar, é uma coisa que eu acredito que está em conversação para trazer ele para a nossa moeda local, ele já chegou na versão em português, você está vendo o site inclusive em português, mas vamos aos poucos, né? A gente já conseguiu uma primeira conquista, quem sabe no futuro a gente não consegue de fato trazer ele para real. E caso você tenha uma empresa muito grande, com muitos usuários, precise de determinados tipos de informações, em especial relacionadas à segurança, nesse caso a gente vai recomendar o plano Enterprise, e aí é só com o time de produto deles, o time comercial mesmo, que você consegue saber o valor por usuário, como que você pode fazer, enfim. Nesse caso você teria que entrar em contato com a própria Notion. Então, para utilizar o Notion de maneira gratuita, criar sua conta, basta você vir aqui em cima e clicar em Use o Notion gratuitamente. Quando você clica sobre ele, você vai ver ali que ele já apareceu para mim fazer um login com o Google. Você pode fazer o seu login direto com o Google, ou caso você seja um usuário do Apple, né? Se você seja um Apple Boy, um Apple Girl, um Apple People, você simplesmente pode utilizar aqui a opção de continuar com o Apple. Eu já tenho uma conta aqui, então eu vou só simplesmente logar aqui em cima mesmo, ó. Ele já está me dando a opção de logar com o próprio Google. Então eu vou só simplesmente logar com a minha conta mesmo. Mas é muito simples, você também pode usar o seu e-mail, o e-mail da sua empresa, o e-mail que você preferir. Ele vai te mandar um link no seu e-mail com a sua primeira senha. Então você recebe uma senha no e-mail, você utiliza essa senha e está tudo certo, sua conta está criada. Depois você vai lá e altera a sua senha em configurações. Aliás, se você entrar no Notion por algum motivo ele estiver em inglês, tá? Para você fazer a alteração e colocar ele em português, basta você vir aqui em configurações e membros. Então, o ícone vai ser exatamente o mesmo aí, tá? Depois você vai vir aqui em idioma e região, e aí aqui dentro você vai alterar o idioma de inglês para português. Eu não vou mostrar exatamente o passo a passo, porque o meu já está em português, mas é exatamente a mesma coisa que eu acabei de te mostrar, não tem segredo nenhum. A única coisa que talvez esteja diferente é que ele vai estar, ao invés de configurações e membros, ele vai estar settings e members, em inglês, tá? E ao invés de estar idioma e região, ele vai estar language and region, ou alguma coisa por aí. Não quero gastar muito meu inglês, senão você descobre que eu não sei falar tanto inglês assim, ok? O importante é você entender que é assim que você vai entrar na ferramenta e não tem nenhuma dificuldade, nenhum segredo, ela é bastante simples.
Quando você cria a sua conta, geralmente ele vem com uma página dentro de alguns modelos que você vai ter aí nesse menu lateral e uma página em branco, talvez uma página com alguns modelos também. Não se preocupe, o que eu vou te mostrar vai ser totalmente do zero, então a ideia é que você compreenda realmente a utilizar a ferramenta sem ter que se preocupar em utilizar algum modelo direto, tá? Você pode simplesmente construir o seu próprio sistema. Então, vamos fazer um overview aqui, uma visão geral sobre a ferramenta, tá? Quando você está logado, depois que você entrou com a sua conta, aqui em cima você consegue acessar todos os seus espaços de trabalho. Sim, você pode ter quantas contas do Notion você quiser, ou alguém pode te convidar para quaisquer outros espaços de trabalho. Então preste bastante atenção nisso. Aqui em cima eu tenho todos os espaços de trabalho em que eu estou atuando ou os meus espaços de trabalho. Meus mesmo, propriamente dito, eu tenho esse Baltazar, que está em processo de alteração, você está recebendo spoiler aí, né? Que é um plano com tantos membros. Eu tenho um experimental, que é onde eu vou fazer experimentos, testar alguma coisa que é uma conta pessoal no plano free. E aí eu participo como convidado em alguns outros lugares. No Notion, nos embaixadores, no Partners, porque eu também sou consultor certificado, no Notionalities, que é um espaço para quem estava trabalhando especificamente nas linguagens, e alguns clientes que eventualmente eu estou atendendo, ou parceiros que porventura eu posso estar ali ajudando, auxiliando alguma coisa, você vai ver que está tudo aqui dentro, ok? Então você consegue ver aqui, ó, várias opções, né, várias empresas, são os meus espaços de trabalho. Para criar um novo espaço de trabalho, ele te dá aqui essa opção, adicionar outra conta. Então se você clicar aqui, você pode só simplesmente criar uma nova conta ou logar com uma dessas contas que você já tenha em outro espaço de trabalho. Então é possível você utilizar o mesmo Notion com 2, 3, 4 e-mails diferentes, se for o caso. Eu não recomendo, obviamente, eu uso sempre o mesmo e-mail e qualquer pessoa que eventualmente eu precise trabalhar, eu peço para que ela me mande o convite para o meu próprio e-mail. Na aula de permissões e convites, compartilhamento, você vai saber como fazer isso, tá? Mas, de modo geral, saiba que o ideal é você utilizar o mesmo e-mail. Às vezes, quando você utiliza um outro e-mail, como esse exemplo aqui, você vai ver que aqui em cima eu tenho vários espaços de trabalhos, todos esses espaços estão com esse e-mail aqui em cima, que é o meu e-mail principal, e aqui embaixo eu tenho um outro e-mail, que é de um cliente que a gente atendeu e a gente entra nesse espaço com outro e-mail. Então, nesse caso, eu estou utilizando 2 e-mails. Esse em específico, até para você usar como comparação, é porque eu estou atendendo dentro de uma consultoria. Então, logo, obviamente, eu vou utilizar um e-mail do próprio cliente para poder fazer as configurações dele. Então, saiba que é possível utilizar mais de um e-mail. E caso você queira sair de todos esses espaços, basta você clicar em sair. Você vai ver que aqui embaixo ele vai estar a opção obter app para Mac. No seu caso, se você estiver utilizando o Windows, vai aparecer como obter app para o Windows. Em qualquer uma das duas opções, se você clicar sobre ele, ele vai te levar para uma página de download do aplicativo desktop, do aplicativo do computador. O Notion pode ser utilizado tanto no celular quanto no computador em 2 formatos. No computador você pode utilizar ele no Google Chrome, que a gente chama de Web App, né? Ou app da web. Você está utilizando ele diretamente na internet. Ou você pode fazer o download, como eu acabei de te mostrar, e nesse download você pode simplesmente baixar o aplicativo, instalar no seu computador e utilizar ele como um WhatsApp da vida ou como qualquer outro aplicativo que você já tem aí. Recomendo que você faça o download e utilize ele dentro do seu sistema, porque fica mais prático, mais fácil, as notificações vão funcionar de maneira melhor do que se você utilizar ele no Google Chrome. Inclusive, se dentro do Chrome você estiver utilizando aqueles bloqueadores de pop-ups, adblocks e coisas do gênero, pode ter uma interferência ali nas notificações. Então, por conta disso, eu recomendo que sim, você faça o download do aplicativo. Embaixo de tudo isso, né, embaixo dessas opções que a gente viu ali, que são os nossos espaços de trabalho, você tem algumas opções, como, por exemplo, pesquisa. Então, você pode pesquisar qualquer informação. Todas as atualizações, qualquer pessoa com quem você esteja trabalhando, marcações, modificações, elas vão aparecer aqui na caixa de entrada, você vai poder arquivá-las, ou você pode ver todas as coisas que acontecem como um todo, ó, por exemplo, as edições que você fez, ou que o próprio Notion está fazendo, entre outras possibilidades. Todos os espaços de equipe, então se você trabalha com um plano Plus, com espaços de equipe, ou se você trabalha no plano Business, né, com outros times, cada time provavelmente vai ter um espaço de equipe, e muito importante você separar a palavra espaço de trabalho
de espaço de equipe, ok? Espaço de trabalho, como eu mostrei para você, é a sua conta como um todo, que você está utilizando ali até para compartilhar com outras pessoas, ou mesmo trabalhando sozinho, não faz diferença. Espaços de equipe, por sua vez, são espaços dentro do nosso espaço de trabalho. Então, imagina que eu tenho um espaço grande, que é o espaço de trabalho. Vamos supor que o espaço de trabalho ele funcione como se fosse a sede da empresa, enquanto que os espaços dos times, ou das equipes nesse caso, são aquelas salas de cada time que eventualmente possa existir. Então, eu tenho uma sala do marketing, uma sala do RH, uma sala para produto, usando aí exemplos de startups de tecnologia. Então, os espaços de equipe eles são essas salas dentro desse grande prédio que é o espaço de trabalho, ok? Tenha isso em mente só para facilitar aqui a nossa didática e facilitar aí a compreensão. Então, aqui você vai ver que eu tenho alguns espaços de trabalho, começa por aqui, Mago, Notion, departamento, né? São alguns espaços, cada cliente a gente pode trabalhar com espaços de trabalho diferentes. Você vai ter aqui em configurações e membros todas as informações de configurações que você precisa, inclusive aqui dentro, em minha conta, que você vai, por exemplo, alterar seu nome, alterar seu e-mail, se você quiser, o nome que você quiser ser exibido, né? Qualquer informação que você precise. Se você precisar de ajuda do suporte, você também vai usar essa parte aqui para dar acesso a Notion, o acesso de suporte, né? É aqui que você vai configurar suas notificações. Então, você pode pedir, por exemplo, para que as notificações elas venham por push no celular, que é qualquer marcação, menção, que eventualmente façam comentários, que façam dentro de algum trabalho seu, você pode receber no seu celular, você também pode receber por e-mail, você também pode pedir para que ele envie todas as notificações por e-mail e, se você quiser, você também pode conectar na sua conta do Slack. Isso é muito útil para quem trabalha com gestão de projetos, porque se você trabalha com gestão e dentro de um time, existe uma grande chance de você trabalhar com o Slack para se comunicar com o seu time e vai facilitar muito essa integração do Notion com o Slack. A gente vai falar bem pouco sobre isso, mas vai falar lá na aula de integrações, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre essas possibilidades. Aqui também você consegue configurar a aparência do Notion, então você consegue colocar ele em escuro, se você gosta do modo dark, que a gente chama, né? Ou pode deixar ele no modo claro, ou pode deixar ele usando as configurações do sistema. No caso das configurações do sistema, ele vai pegar a configuração que você estiver utilizando aí. Se eu clicar usar configurações do sistema, por exemplo, você vai ver que ele vai ficar no modo dark, porque todo o meu Notion utiliza o modo dark. Daqui para frente, inclusive, a gente vai ver de vez em quando o modo dark, às vezes a gente vai ver o modo claro, porque varia muito se eu estou usando a opção do sistema ou só simplesmente se eu quis alterar essa opção, essa visualização de alguma maneira, né? Então, se eu quiser ali fazer uma alteração, eu posso fazer essa alteração de maneira mais prática. Muito bom. Ainda em configurações e membros, voltando lá para notificações, você tem aqui a opção de pedir para ele abrir quando você inicia o Notion a primeira página, a última página que você visitou, ou a página no menu superior da barra lateral, e eu já vou te mostrar que página é essa. E você também pode pedir para que todos os links do Notion sejam abertos direto no aplicativo. Então, se você baixou o aplicativo no seu computador e você deixar isso daqui ativado, ok? Ele vai perguntar, vai aparecer uma caixa aí para você para perguntar se você quer manter ativado ou não. E aí, todos os links que alguém te mandar ou compartilhar com você, ou você pegar num lugar diferente, ele sempre vai te mandar para o aplicativo, ele sempre vai abrir o aplicativo para você. Facilita se você quer utilizar o aplicativo e não tem tanto hábito de utilizar o aplicativo assim, tá? Então fica bem legal de você utilizar essa opção. Em privacidade, você pode personalizar as configurações de cookies e perguntar o que você quer mostrar no histórico de visualizações, se você quer ou não que mostre os históricos. Existem várias outras configurações que não estão disponíveis em todos os planos. Os planos Free, Plus, Business ou Enterprise têm diferentes configurações, então você pode estar vendo uma coisa aqui na minha tela que não está aí na sua tela, dependendo do plano que você estiver utilizando. Por esse motivo, eu não vou falar sobre configurações mais aprofundadamente. O que eu te mostrei aqui é suficiente para você configurar sua conta, configurar seu e-mail, alterar sua senha e pronto. É o que você precisa, de fato, para utilizar. Mais à frente, a gente vai falar um pouco sobre membros e aí você vai entender um pouco essas opções. Mas só para você ter uma noção, se você está no plano Enterprise, no plano Business, você tem algumas opções aqui de métricas, inclusive
com alguns gráficos, eventualmente, se você quiser ver, opções de faturamento, identidade, pesquisa de conteúdo e até outros tipos de integrações, até mesmo log de auditoria. Então, as possibilidades são muito grandes, é bem legal, dá para você criar muita coisa com o Notion. Aqui em cima, então, a gente estava falando sobre menu da barra, né, primeira página da barra lateral. Barra lateral é essa barra que você está vendo aqui em cima, onde eu te mostrei todas as coisas. Inclusive, ela é uma barra retrátil. Eu posso clicar aqui nessas duas setas e ele vai sumir com essa barra aqui para mim. Ó. Ele fica maior. Então, eu posso simplesmente criar aqui as minhas páginas e escrevendo e criando sem essa influência de um monte de coisa. E se eu precisar, é só eu trazer o mouse para cá e ele vai aparecer a barra para mim. Se eu tirar o mouse, ele desaparece. E se eu quiser que a barra volte, é só eu clicar de novo nesse menuzinho. E aí o menu volta para mim e ele fica fixo de novo, tá? Então você tem essas opções aqui. Você também tem uma opção aqui de favoritos, onde você pode ir favoritando. Você deve ter visto nas minhas configurações que ele sempre vai mostrar a barra, sempre que eu abro o Notion, ele vai mostrar a página que está no topo da minha barra lateral. Como eu favoritei essa página, então, e ela está aqui no topo, eu posso só simplesmente arrastando a ordem que eu quiser, tá? Então eu posso brincando aqui com esta ordem. Eu vou deixar ela aqui sempre que eu abrir o Notion, ele vai abrir nesta página, que é a minha página pessoal de trabalho, onde trabalho e de dia a dia, tá? Porque eu uso o Notion para absolutamente tudo. Então eu tenho aqui coisas pessoais, coisas profissionais e até algumas automações, tá? Tá vendo aqui os meus widgets que são na versão Black, na versão Dark, né? Então eu vou colocar eles ali, ó. Tenho meus hábitos, minhas tarefas, tudo que eu faço no dia a dia. Inclusive, você está vendo um monte de tarefa aqui no dia 22, porque a gente faz planejamento toda segunda-feira. Então, fica tudo no dia 22, depois a gente espalha pela semana. Então, eu tenho aqui os atrasados, todas as páginas de hoje, as minhas notas e até mesmo uma comunidade aparece aqui embaixo para mim, todo o meu sistema guardado aqui embaixo. Então, essa é a minha página principal. Tem várias outras páginas aqui, né, como portal, gestor de templates, finanças PJI, pessoa física, né? Tem uma página aqui que eu chamo de Existe Amor em SP, que é uma página onde, inclusive, eu faço e rastreio os locais que eu quero visitar, dou uma nota, eventualmente volto lá se eu quero voltar ou não. Então, um local que eu vou colocando porque eu quero visitar esses locais e outras coisas do gênero. O meu site, que atualmente, pelo menos enquanto a gente está gravando esse curso, ele está no Notion. Então, se você entrar em sebastianbaltazar.com.br, você vai ver que o meu site ele está no Notion. E aí ele é feito no Notion. Então, eu faço as edições aqui direto dentro pelo próprio Notion, tá? Eu uso obviamente, alguns integradores, né? Então, algumas coisas são integrações, mas você vai ver que a maior parte dele é do próprio Notion. Embaixo dos meus favoritos, a gente vai encontrar, então, os espaços da equipe. Eu tenho espaços de onboarding, boas-vindas, onboard, minhas áreas. Eu tenho um vídeo que eu mostro um pouco mais sobre esse espaço, então vou deixar o link aí disponível para você e não vou mencionar nem me adentrar especificamente em nenhuma dessas páginas aqui, porque a gente vai ver algumas coisas disso ao longo do curso. Então tem outros espaços aqui, todas as páginas que eventualmente foram compartilhadas, elas também aparecem aqui para mim, e todas as minhas páginas particulares, aquela que o meu time ou as pessoas que estão contribuindo comigo aqui dentro desse espaço de trabalho não tem acesso, tá? Então, tem várias coisas aqui que a maioria das pessoas ainda não tem acesso. Então, basicamente, essa é a visão geral da ferramenta, tá? Você vai se mover bastante aqui por esse menu, mas não tem dificuldade nenhuma, como você pode ver aí mesmo, tá? Então, tenho todos os meus espaços de trabalhos, todos os espaços de equipe e também todas as páginas que, porventura, a gente venha a criar. Bom, nas próximas aulas a gente vai falar um pouco sobre os blocos, como que a gente cria páginas, como que a gente alinha elas, entre outras possibilidades. Aí sim, mão na massa para a gente entender como usar e aproveitar o máximo possível do Notion como uma ferramenta que é realmente super poderosa. Até a próxima aula.